Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Seja bem-vindo à comunidade terapêutica Saber Viver. Há mais de 13 anos somos um espaço de cuidado, transformação e recomeço. O cuidado é conduzido por uma equipe multidisciplinar, altamente preparada, formada por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coordenadores e profissionais com vivência no processo de recuperação. Contamos com uma estrutura ampla, cercada pela natureza, que favorece a reflexão, o bem-estar e o reencontro com a própria essência. Para saber mais, fale agora mesmo com a nossa equipe pelo canal de atendimento, ou você pode clicar abaixo aqui na telinha no nosso QR Code que está disponível. Comunidade Terapêutica Saber Viver, cuidando de vidas, reconstruindo histórias. Quando ninguém mais acredita, a vida recomeça. Boa tarde, meu povo querido. Tudo bem? Eu sou Jaiane Paiva e está começando agora o nosso programa Conexão, o seu espaço de acolhimento, informação e transformação de vida toda quinta-feira aqui na TV Metrópole. Hoje vamos falar sobre uma problemática que cresce a cada dia e vem adoecendo gente em muitas famílias, crianças, adolescentes e adultos. Vamos falar sobre o vício em telas e jogo patológico. Vem comigo, vamos nos aprofundar nesse tema muito importante. Ouvir relatos de quem está sentindo na pele os desafios dessa dependência, dessa patologia e entender como ela impacta as famílias, né? Como que acontece isso? E o mais importante ainda, vamos conversar sobre como tratar e como a família pode ser parte essencial nesse processo em busca de recuperação. No programa de hoje, recebemos o nosso convidado muito especial, Dr. Pádua Freire, que é especialista em saúde mental e vem aí trazer aquele olhar científico e compartilhar toda a sua experiência como profissional para nos ajudar a compreender melhor esse cenário. Fica com a gente porque o programa de hoje vai trazer consciência, esperança e caminho, gente, para transformar histórias. É isso mesmo, doutora Jaiane. Hoje estamos ao lado do Dr. Pádua, profissional da área e que trata pessoas que têm essa dependência, é isso mesmo, dependência patológica de jogos online, sejam eles jogos de bets, jogos de tela, como por exemplo o, entre aspas, famoso tigrinho. Doutor, e é onde entra essa pergunta sobre o jogo simples que começa como uma diversão. O que é o jogo simples que começa como uma diversão e a partir de que momento ele torna-se patológico, ou seja, uma dependência, um vício no jogo? Obrigado, Lismar. Realmente é um tema muito importante, né? Que no começo ele começa de uma forma bem simples, né? O início ele é simples, é como se fosse um passatempo. E aí é de fácil acesso, né? As pessoas que trabalham com jogos, né? Que manipulam esses jogos, eles têm essa ideia de fazer com que seja de fácil acesso. E aí a pessoa abre uma conta, ela começa naquele jogo simples, né? O tigrinho é algo mais simples, onde a pessoa não precisa de muitas informações, enquanto que o BS a pessoa já tem outras informações, né? Ela tem que saber de determinadas informações, de determinados assuntos, ela se aprofunda e aí ela acha que ela está sob o domínio daquilo. Algumas pessoas realmente conseguem, outras são envolvidas emocionalmente de uma forma que elas acabam se tornando viciadas. Qual é o ponto, como você perguntou, em que a pessoa se vicia, onde há a dependência? Lembrando que existe uma associação muito forte da dependência dos jogos com a dependência química de substâncias. Então ela pode estar paralelo ao uso de jogos também utilizando essa substância. Por que eu estou falando isso? Porque no nosso cérebro existe um sistema de recompensa, que hoje em dia ele é muito falado, talvez as pessoas que estão ouvindo aqui, assistindo, elas devem ter visto, que é o sistema dopaminérgico, onde a pessoa ela passa a encontrar uma fonte de prazer, de fácil acesso, e ela fica querendo aquilo cada vez mais, e isso vai viciando, literalmente viciando o cérebro. Então,
Quando a pessoa começa a jogar uma, duas, três, que ela começa a sentir o prazer do jogo e realmente as cores, aquilo que a gente conversou no início, as cores, as imagens, o formato, o som, a rapidez com que é feita a disponibilidade do jogo, faz com que a pessoa se torne mais viciada ainda. Então, aquela pessoa que tem uma predisposição, existem vários outros fatores que podem fazer com que ela tenha. Então, um tempo ocioso, ou então quando ela não tem um vínculo familiar muito bom, quando ela existe já uma outra dependência, como eu falei, existem fatores ao redor que podem proporcionar esse vício mais fácil. Enquanto outras que praticam esporte, que tem ali um convívio familiar adequado, que tem atividades, que se sente bem fazendo outras atividades, ela não vai encontrar no jogo que te vai dar um prazer momentâneo como se fosse a única fonte de prazer. O grande problema é esse, é quando a pessoa tem um repertório curto de prazer. E aí, quando ela encontra essa fonte de prazer, ela fica ali de uma forma exagerada, podendo fazer com que o vício se torne mais fácil e venha de uma forma mais forte. Qual o sinal de alerta para os familiares? Afinal de contas, você tem um filho dentro de casa que costuma jogar, seja o tigrinho, jogos de tela, ou até mesmo o bets, onde ele precisa de um tempo maior para pesquisar, para observar quais os times, enfim, em quem ele vai apostar, como vai gastar. Qual o sinal de alerta para a família perceber que o filho ou alguém da família está dependente desse tipo de jogo antes que chegue um problema maior, como por exemplo a agiotagem ou coisa parecida, pegando dinheiro emprestado e se caia naquelas dívidas que fica um negócio, um fosso quase sem fim. Essa pergunta, Ismael, é muito importante porque ela atua exatamente no momento mais importante, que é quando se percebe uma mudança comportamental. Se eu pudesse resumir tudo, eu resumiria dessa forma. Você percebeu uma mudança comportamental no seu ente querido, tem alguma coisa estranha. Então já levante ali as antenas, já fique atento ao que pode vir. E isso que você falou, do ponto de vista social, político, financeiro, envolve muita coisa, porque existem pessoas que estão comparando o jogo com o crack. Por quê? Porque ele está devastando famílias, ele está destruindo famílias. Existem vários casos de suicídio hoje relacionados ao jogo. Pessoas que contraem dívidas, pessoas que entram em contato com outras fontes ilícitas para conseguir dinheiro ou lícitas, e elas entram numa cascata de dívida, vira uma bola de neve de um jeito que quando ela se dá conta, ela não percebe o que está acontecendo e devagar vai entrando naquele funil onde ela não encontra mais uma saída e entra em desespero. E até é curioso porque, até pra gente profissional, nós profissionais da área da saúde, é curioso porque não envolve uma alteração no estado de consciência da pessoa, como as drogas. Ela está consciente do que ela está fazendo, mas no seu íntimo ela não tem o controle. Ela não tem o controle da voluntariedade em relação a jogar. E isso causa muito preconceito também e é difícil de ver. Mas respondendo a tua pergunta, que eu já estou me estendendo, quando a pessoa começa a mudar o comportamento dela no intuito de ela evita ir para determinados lugares que antes ela tinha o prazer de ir, ela deixa de fazer atividades que antes ela tinha o prazer de fazer para ficar jogando. É um comportamento sutil que ela simplesmente vai deixar de fazer, né? Ou então quando ela começa a ter gastos maiores e ela fica escondendo de onde que está vindo esses gastos, né? Existe também a irritabilidade ou a tristeza quando ela não está conseguindo acesso àquela fonte de prazer que é o jogo ou a tela, no caso de algumas crianças e adolescentes que são viciadas em jogos online, né? Isso aí também acontece. Ela começa a ficar irritada, começa a ficar agitada. Existe também o forte desejo de conseguir cada vez mais. Então, é o que nós chamamos de tolerância. Por isso que é muito parecido com o uso de substância. Ela começa um pouco e ela vai precisando de cada vez mais tempo para adquirir o prazer que antes ela sentia no começo. Então, no começo dá um pouco de prazer e ela fica ali um pouco, às vezes 1 hora, 2 horas, e depois aquele tempo ele vai aumentando gradualmente, porque ela vai querer cada vez mais prazer. E aí, de tanto tempo que ela fica, ela começa a deixar de fazer algumas atividades, às vezes de tomar banho, às vezes de se alimentar. Então é uma dica muito importante em casa. A pessoa está deixando de tomar banho, prefere estar jogando, esquece de se alimentar, deixa de trabalhar,
não dorme bem e aí no outro dia não trabalha porque estava à madrugada jogando. Às vezes acontece. Para não mostrar que está jogando, a pessoa joga de madrugada, para as outras pessoas não verem isso. Existe também o comprometimento financeiro, como eu falei, e também outras... quando ela percebe que aquilo não está bom, que aquele comportamento não está bom, ela tenta, mas ela não consegue se livrar do vício. Não é algo voluntário, é um vício. Não é um defeito de caráter. Ela realmente não está conseguindo. E ela vai ter vários argumentos para poder sustentar esse vício. Olha, tem um detalhe. Para muita gente ainda é novo esse tipo de tratamento. No passado, os tratamentos eram relacionados principalmente à cura do alcoolismo, do vício das drogas, que sejam elas químicas ou sintéticas. Mas vício em jogos eletrônicos é novidade, inclusive, para muitas pessoas. Para nós que somos nordestinos, ainda tem aquela coisa do preconceito que diz, isso é frescura, isso não existe. Então, muitas vezes, o próprio viciado ele não aceita que está dependendo daqueles jogos eletrônicos, porque ele não entende a psicologia ou a psiquiatria do jogo, do envolvimento de tudo isso. Então, qual a importância, quais são os primeiros passos para começar o tratamento? Se é necessário ter essa simplicidade e humildade de reconhecer, não, eu não sou capaz de sozinho sair dessa. Qual o primeiro passo e como é esse tratamento multidisciplinar? Obrigado. Mas essa pergunta também é muito importante, porque existem pessoas que ainda não estão preparadas para largar o vício. Elas ainda acreditam que elas vão ganhar. Elas têm a questão de eu vou recuperar. Esse também é um outro sinal da dependência do jogo. Quando a pessoa começa a perder muito dinheiro, ela fica com a sensação de que ela vai recuperar na próxima vez. E isso é muito angustiante para ela, para a família. E ela ainda acredita, por mais que ela fique ali, eu sei que eu estou perdendo muito, mas eu acho que eu ainda posso recuperar. E aí essa sensação, ela pode prejudicar a ponto da pessoa não conseguir chegar ao tratamento, né? Então, a gente costuma dizer, existem os estágios motivacionais. Existem pessoas que ainda estão negando a doença. Não é uma doença, eu consigo superar, isso daqui não é algo muito sério. E existem aquelas pessoas que querem o tratamento. Então, as pessoas que querem o tratamento, que reconhecem, hoje pode ir um psiquiatra, porque existem medicações que são importantes a gente passar para tratar a impulsividade. Existem pessoas que não controlam os impulsos. E aí existem medicações que a gente passa para controlar a impulsividade, para controlar a compulsividade. Compulsividade é o ato de fazer repetidamente. E impulsividade é o ato de não controlar aquela vontade. Existem também sintomas de depressão, de ansiedade associados. Pacientes que têm diagnóstico de TDAH, também existe essa comorbidade. A gente chama de comorbidade aquilo que vem junto com o transtorno do jogo. Ninguém sabe se começou antes ou começou depois, mas a gente sabe que existe também essa relação. Então, tratamento com psicólogo, existem outros profissionais que podem ajudar. Se for o caso, se estiver muito difícil, pode realizar uma internação, porque às vezes a pessoa não consegue e ela está prejudicando a família dela como um todo, e às vezes está colocando a vida dela ou a vida de outras pessoas em risco. Como eu falei, existem pessoas que estão atentando contra a própria vida e realmente estão cometendo suicídio e efetivando o suicídio. Então, para evitar, se você vê esse sinal, né, o familiar que está escutando, você vê esse sinal daquela pessoa que está mais isolada, mais triste, observe, veja se tem ali um vício em jogo e procure um profissional da área da saúde para identificar qual o melhor tratamento, né? Existe tratamento com psiquiatra, com psicólogo e também a internação. Olha, até agora nós falamos voltados mais para o público jovem, para o público adulto, jogos de bets, jogos de tela, mas os jogos eletrônicos também têm sido um grande problema para as famílias, em especial com crianças e pré-adolescentes. Tem atrapalhado o convívio com os pais, com os amiguinhos, com os colegas, com os irmãos e até mesmo o desempenho escolar. O senhor tem recebido o público infantil também com vício em tela, jogos de tela, jogos eletrônicos? O público infantil é um pouco mais difícil de chegar até o consultório. Eu acredito que ainda pela não gravidade inicial, eu acredito que vai evoluindo com o tempo, pode evoluir. Não é uma coisa assim que causa grandes transtornos para a família, mas podem causar. Inclusive teve um caso, não sei se você viu recente, de um garoto que ele tinha conhecido uma moça de uma maneira online e ele acabou assassinando os pais porque eles não deram o dinheiro da viagem.
E aquela criança, o pouco que eu sei é que ele passava muito tempo jogando. Então, uma pessoa que passa muito tempo jogando, um adolescente que passa muito tempo jogando, ele não tem contato com pessoas, então ele não desenvolve muito a empatia, ele não desenvolve algumas habilidades sociais de controle ou de convívio com a sociedade na vida real. Então, ele vive muito a vida virtual, o jogo virtual. Então, o cérebro, ele entende que a vida é assim, de acordo com o que está na tela e não com o que realmente é. Então, se ele não tem esse convívio com as pessoas, ele não tem esse convívio com o mundo real, ele vai achar que a vida é como se fosse um jogo de videogame. Por último, agradecer a atenção do Dr. Pádua e dizer o seguinte, o toque, digamos assim, numa linguagem bem simples, qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas que estão enfrentando esse tipo de situação? Não só a pessoa que está na dependência do jogo eletrônico, do Betis, por exemplo, mas também familiares que percebem esses sintomas. Sim, olha, o mais importante é que existe um tratamento. Existe um tratamento, existe uma forma de você conseguir um mínimo de paz. Por que eu estou falando de paz? Porque quando a pessoa busca uma fonte de prazer, é porque também existe uma dor. E essa dor ela precisa ser falada, sabe, Lismar? Porque existe um transtorno que está ali por trás, existe uma criança que está ferida, existe um adolescente que está ali buscando, às vezes ele tem inabilidade social, ele não consegue socializar bem, ou então ele passou por um trauma, ele passou por um bullying forte, aí ele prefere ficar ali na tela, escondido. Então, existe uma forma de ele se ressocializar, existe uma forma dele sentir prazer praticando um esporte, existe uma forma. Não necessariamente tomando medicação, não necessariamente precisando de uma internação, principalmente se for no início. Se for no início, aí sim a gente consegue fazer esse processo de ressocialização. Às vezes o tratamento com psiquiatra, com psicólogo, ele é visto de uma maneira assim, só para quem tem muitos problemas. Não. Se você está passando por um problema inicial, você pode resolver. E tem muitos pacientes que passam pelo consultório aqui que eu não passo medicação. Não, você não precisa de medicação, vou encaminhar você para o psicólogo, pronto. E aí ele vai receber outra orientação. Muitas vezes o que o paciente precisa é de orientação. Normalmente, a família ela não está preparada para esse tipo de coisa. É algo muito novo. Tanto a dependência química, como a dependência de jogos eletrônicos, de bets, isso é tudo muito novo. Então as famílias não estão preparadas. Então nós, profissionais que estudamos isso, estamos acompanhando, a gente está um pouco mais preparado para dar o suporte. Doutor Pádua, como é importante e necessário ouvir de um profissional da área todas essas informações. Então, gente, se você precisa de um especialista para te ajudar nesse processo de tratamento, procure ajuda e entre em contato com o Dr. Pádua Freire. Ele é médico em saúde mental, certo? E é um dos profissionais que eu super indico. Ele atende todos os transtornos mentais com um foco principal em dependência química. Vou deixar aqui o arroba, Dr.Pádua Freire. Já segue aí o Dr. Pádua, ele coloca lá todos os dias conteúdos incríveis falando sobre vários transtornos. E claro, não deixe de buscar ajuda profissional, viu? Porque o cuidado, gente, a informação, ela pode aí transformar a sua vida. E em último caso, fica aqui a minha dica. Se você já está em um estágio crônico da doença, quando você já identifica aí que perdeu totalmente a autonomia, procure um local especializado para fazer aí o seu acolhimento e esse acompanhamento no seu tratamento, porque buscar ajuda, como eu já falei anteriormente, pode salvar a sua vida. E é por isso que você pode contar também com o nosso Instituto Saber Viver. Gente, depois de toda essa abordagem aí científica, ouvindo do nosso profissional, do médico, Dr. Pádua Freire, nós vamos ouvir agora um relato e a experiência do nosso terapeuta aqui do Instituto Saber Viver, João Batista, que durante alguns anos da sua vida também teve uma experiência onde ele trabalhou em muitos desses locais que tinham aí casos de apostas. Hoje o João Batista, graças a Deus, ele trilha aí por outro caminho, é parte da nossa equipe multidisciplinar e hoje ele consegue ajudar pessoas como o Railson. Vamos acompanhar comigo? E agora converso com o João Batista, que há alguns anos atrás atuou nesse segmento de jogos e hoje é terapeuta, faz parte aqui da nossa equipe multidisciplinar. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maria. É uma satisfação conversar aqui com o João, que eu já acompanho há tantos anos. É um filho do coração. E hoje o João vai
ter essa troca comigo, esse bate-papo, eu quero visitar um pouco esse seu passado, João, que eu sei que hoje você é um bom combatente aí, né, nessa luta, ajudando quem chega aqui na Saber Viver, né, em busca de ajuda, de recomeço. João, se apresente para quem está em casa, por favor. Olá pessoal, meu nome é João Batista, hoje eu sou terapeuta na comunidade Saber Viver, mas há uns anos atrás eu era tanto dependente de álcool e outras drogas, como dos jogos de azar também. Vamos lá, João, como foi o seu primeiro contato nesse mundo de apostas? Eu comecei trabalhando na área, né? Eu era croupier, né? Eu dava cartas num certo local. E eu comecei, quando começou esse negócio de bets, de tigrinho, eu comecei a ser o mais gente. Eu fazia as apostas dos jogadores, né? E então eu comecei também a fazer a primeira aposta. Eu vi eles ganhando e tudo. Eu não vi as percas, só o que eles ganhavam, então eu fiz a minha primeira aposta. Tá aquilo ali muito atrativo, né? Isso. E o que você via assim, nesses ambientes que mais te marcaram, assim, quando você trabalhava? O que te chamava mais a atenção? Tanto a parte dos ganhos, né? Eu vi muita gente ganhar muito dinheiro. E também o outro lado, eu vi pessoas se separarem, perderem seus casamentos, apostarem carro, casa, perderem, né? Enfim, perder verdadeiras fortunas. João, nós que estamos aqui no dia a dia, né, desse local de acolhimento, tem aumentado bastante a procura por tratamento desse uso cruzado do jogo, juntamente com as substâncias. Você me falou um pouco de todo esse ambiente que você vivia. Fala um pouco, no seu olhar terapêutico, como que funciona esse ritual? Eu imagino que muitos dos jogadores, né, pelo menos o público que a gente atende, quando eles se rendem a um tratamento, a gente não quer generalizar jamais, tá, gente? Mas está muito relacionado esse uso cruzado, seja álcool ou outras substâncias. Do seu ponto de vista, como que a gente faz para intervir? Como que a família pode olhar se, além do jogo, ainda existe esse uso de substância? Dona Jaiane, o jogador patológico e o dependente químico, né, que tem transtorno de substâncias, as características são iguais: isolamento, dívidas, né, desleixo. Mas, então, hoje em dia está muito cruzado, tanto algo com as substâncias, né, ilícitas, e agora, né, tem crescido muito com a compulsão do jogo. Porque o dinheiro é mais fácil, é mais difícil a família identificar, porque você joga ali, faz um bet, ou tigrinho, ou qualquer coisa que seja, no banheiro, você está mexendo no celular, a pessoa chega próximo, você sai da tela. Então ficou muito fácil. A família vai identificar mais na parte do isolamento e do desleixo. A pessoa não consegue mais cumprir com as responsabilidades. Coisas simples: se alimentar, dormir bem, pagar uma conta de luz. Então a família vai identificar mais nessas características. Então a gente consegue fazer essa comparação que os comportamentos de um jogador patológico, eles são bem parecidos com o dependente químico. Quando existe então esse uso cruzado, é uma bola de neve, né? Isso. Porque eu identifico bastante que, por muitas das vezes, eles mentem para a família que estão fazendo uso de substância. Não, o problema é só relacionado ao jogo. E aí, quando chega aqui, né, dentro da nossa expertise, das abordagens, eles vão ali falando: olha, eu também fazia uso de X substância. É vergonha, né? Porque a droga é ilícita, né? E o jogo tem muita pressão social, os influencers ficam divulgando, né? Uhum. Divulgando os ganhos, né? Nunca as perdas. Ganhos programados. Justamente. Então fica mais fácil ele falar para a família que é só o jogo, né? Como se fosse algo pequeno. Qual foi o momento assim que te fez sair desse ambiente, mudar de profissão? Doutora, eu passei por um tratamento, né, aqui na Saber Viver, né? E quando eu comecei a investir no autoconhecimento e aceitar, se permitir ser direcionado pelos profissionais da casa, eu comecei a entender que
é como se fosse a droga em si. Eu nunca vou empatar, ainda mais ganhar, né? No jogo, como eu trabalhei 10 anos em casa de apostas, tudo é programado para a banca. E se não fosse assim, não teria tantas bancas ficando milionárias, né? Sim. Então comecei devido ao autoconhecimento, saber que eu jogava mais, não para ganhar, mas para alimentar ali um prazer imediato, né? E vem toda essa questão da dopamina que é liberado. E cada vez mais progressivo, eu comecei apostando 50 centavos. E eu já estava apostando R$ 1.000. Tá, então você se identifica como um jogador patológico hoje em recuperação? Sim. Sim. No caso, você é prova viva do usuário cruzado. Isso. Tanto dependente químico, Álcool, outras drogas e o jogo patológico. você, no seu ponto de vista, assim, na sua experiência, você acha que quando você estava jogando, você perdia ali mais o controle com o uso das substâncias? Te afetava muito devido ali à adrenalina, euforia? Muito, muito. E eu associei, do meu perfil eu associei. A minha droga de preferência era a cocaína. Mas se eu não jogasse, não completava o Não ritual. causava todo aquele êxtase, né? Era um ritual. Justamente. Muito bom, João. E assim, quais são os principais danos que você identifica que o jogo causa na vida do indivíduo e da família? Principalmente o financeiro e o mental. E o mental. Mas assim, faz do financeiro, né, em relação ao jogador patológico, porque as perdas são muito rápidas. Uhum. Né? O usuário de substância ele demora mais um pouco. E o jogador patológico, num clique, ele perde toda a fortuna que ele tiver se ele quiser. João, mudou de profissão, você identificou você num dependente químico, ele já não era um ambiente onde favorecia a sua recuperação, e você fez essa nova descoberta, o propósito, como a gente chama, né? Como você se sente hoje, tendo aí os dois lados da moeda, né? Eu acredito que é muito gratificante você chegar hoje com propriedade, com vivência, para um recém-chegado na casa e você contar para ele a sua trajetória, tudo que você vivenciou. Além do estudo, que eu sei que você estuda assim assiduamente, você tem essa parte de vivência, de experiência. Como que é essa troca, João, de hoje? Como você se sente como pessoa, como profissional, de poder ofertar, né, toda essa tua bagagem? Eu me sinto realizado, né? Porque quando eu comecei a parte do jogo, como eu falei para a senhora, aquele glamour todo me fascinou, né? E ninguém chegou para mim e falou que era uma doença. Hoje eu posso estar levando a mensagem, né, dos acolhidos aqui da comunidade e com números, né? Eu trabalhei 10 anos nessas casas. Então eu mostro para eles números que vão mostrar que eles nunca vão ganhar. Né? Você pode até ter ali uma fase que você ganha alguma coisinha, mas sempre vai perder. Programado. Pronto, é programado. Então ali você entra, você já ganha uma quantidade que é para poder te prender, para te conquistar. Não sei se foi a primeira conquista. Você fez ali, depositou R$50, a máquina vai te dar um montante ali, o inicial, para você tentar multiplicar, dobrar. E aí acaba devolvendo o que você ganhou e muito mais. Muito mais. Nossa. Geralmente as casas online, elas dão um bônus de primeira aposta ou primeiro depósito. Então aí você já começa achando que está ganhando, né? E ela dá um... Depois eu acredito que não é nem mais em si o ganhar. Porque muita gente ganha, quando ganha, ele ainda assim não se satisfaz, não consegue parar. Por aí a gente olha essa questão da compulsão, né? João, muito obrigada por esse bate-papo, por essa troca, por compartilhar, né, a sua história. Fico muito feliz de saber que você, né, tá aí nesse meio, no nosso meio de recuperação, ajudando os nossos irmãos. O João faz parte aqui da nossa equipe multidisciplinar da Saber Viver, um super profissional, é uma pessoa assim, muito dedicada, muito humana, respeito muito seu trabalho e você como ser humano, como pessoa, viu? Então, eu quero te pedir para você deixar um recado para a família, né? O que a família deve fazer? Por onde a família buscar ajuda, João? Eu sugiro, né, para os familiares, tanto dos dependentes químicos como dos jogadores patológicos,
buscar ajuda profissional, porque às vezes eu falo até para os meninos que não tem como eu tratar o que eu não conheço. E isso serve também para a família, né? Busque essa ajuda profissional, saber o que é que está acontecendo com o seu ente querido, e os profissionais vão lhe direcionar até a forma de tratamento, né? Para o seu ente querido, que a gente tem várias formas de tratamento. Então é isso que eu sugiro. Perfeito, muito obrigada. Lembrando sempre, conhecimento liberta. Olá, meus amores! Se você ama elegância, estilo e conforto, você precisa conhecer a La Carmona. Aqui, cada bolsa e cada par de sapato são escolhidos com muito carinho para a mulher moderna, assim como eu e como você se sentir linda e confiante em qualquer momento do dia. Então venha visitar a La Carmona e se encantar com todas as coleções. Eles estão sediados na rua Ana Bilhar, número 987, loja 2, lá no Meireles, em Fortaleza, ok? E você também encontra a La Carmona no espaço anexo ao restaurante Benjamin. A La Carmona é o charme que combina com você, unindo conforto e elegância. Então já aproveita, segue aí o Instagram, vamos deixar aqui na tela o arroba e já vem conferir tudo. Você vai conhecer agora a história do Railson. Durante anos, ele viveu preso ao vício em jogos. E o que começou ali como diversão se transformou em dívidas, sofrimento e muita destruição. E agravado ainda pelo uso cruzado com outras substâncias químicas. Hoje, o Railson, ele vem até o nosso programa e abre o coração para contar para você como foi enfrentar esse adoecimento, negar a própria condição e finalmente ter a coragem de pedir ajuda. Gente, um relato real e emocionante, super necessário. Vem com a gente. Recebo agora aqui Railson. Railson, seja bem-vindo. Muito obrigada por você ter esse momento aqui comigo no nosso programa Conexão Saber Viver. Hoje um tema muito importante, falar sobre patologias, né? A patologia do jogo e também do vício em telas, porque a gente sabe que tem uma crescente muito grande aí na nossa sociedade, um adoecimento aí que está impactando muitas famílias. Quero te agradecer por você vir partilhar com a gente, né, com nossos espectadores que estão em casa. Sei que foi um episódio muito doloroso na sua vida. Hoje você está em tratamento. Conta para quem está em casa, se apresente. Como que isso afetou a sua vida, Railson, o jogo patológico? Primeiramente, eu queria agradecer, né, pela oportunidade que você me deu aqui na comunidade Saber Viver. Eu comecei a jogar, eu tinha meus 13 anos de idade, 14 anos de idade, brincadeira com alguns amigos, né? E quando eu comecei a jogar o Betis, né? Que era o jogo que eu mais jogava, eu tinha 17 anos. Aposta, né? Aquelas apostas Apostas. online. É porque antes não tinha tanto a questão do jogo dessas plataformas online, era plataforma offline, Aham. né? E aí chegou na minha cidade, eu sou de Acaraú, Uhum. né? E aí eu comecei com um valor pouco, valor de 5, 10 reais, né? Final de semana. E aí foi aumentando e eu perdendo, né? Algumas vezes ganha, porque a questão do jogo é para você ganhar, para você achar que um dia você vai mudar de vida, Uhum. né? E foi afetou a minha vida em todos os pontos que você possa imaginar, sabe? Minha família, eu me separei 3 vezes devido ao jogo, porque eu não tinha responsabilidade de nada em casa, Uhum. né? E agora, a 2023, né, que já estava com um certo tempo que eu jogava,
eu nunca tinha usado substância química. Então teve aí um uso cruzado Uso também, cruzado. do jogo Foi. e de E outras substâncias. isso. E aí nessa época, eu fui embora para Jericoacoara, né, que eu trabalhava lá, me deram uma oportunidade de emprego lá. E aí eu também usei a substância química, né? Uhum. Era uma questão de anestesiar, tinha um álcool também, né? Porque eu sempre, desde novo, comecei a beber também, tinha 13, 14 anos de idade, né? E aí o jogo, quando eu perdia, o único prazer que eu tinha de anestesiar a dor que eu sentia do jogo, de perder o dinheiro, de mais uma vez deixar de algum compromisso, de pagar alguma conta, era bebendo. E quando Uhum. eu fui morar em Jericoacoara também comecei a usar substâncias químicas, Perfeito. né? E aí, há 2 anos atrás, eu vim embora para Fortaleza, que a minha mãe mora aqui em Fortaleza. Eu estava sendo ameaçado, né, porque já estava um valor muito alto, eu devia muita gente, Uhum. né. E aí eu comecei a ser ameaçado e aí eu não tinha mais saída. Aí eu conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, com a minha irmã, né, e com a minha ex-companheira. E aí abri o jogo para elas, para eles de tudo, né. E aí quando eu cheguei em Fortaleza, eu parei, né, só que foi só um Momentâneo. momentâneo, né. E aí eu comecei aquele Mas negócio você da parou o jogo ou conseguiu parar com tudo? O jogo e o não, uso de outras eu parei substâncias? só o jogo e a substância, né, química. Uhum. E aí só que aí começou aquele negócio, porque, a nossa doença que eu falo, assim, da adicção, ela ela vai aos poucos, sabe, ela começa Progressiva. ela começa bem nos pequenos detalhes. Uhum. E aí eu comecei a frequentar um bar lá perto da minha casa, Uhum. né. E aí quando eu chegava lá, e aí eu tinha aquele negócio de não querer jogar mais. Só que aí eu via a galera jogando, Uhum. né, e aí eu comecei da mesma forma quando eu comecei em 2017, eu comecei lá também. "Não, coloca R$ 5, coloca R$ 10", Uhum. né. E aí depois abri outras contas em plataformas online, né. Hoje, essas plataformas mais famosas que tem, o que eu encontrei de me prevenir foi, Bloquear tudo. bloquear tudo. Meu CPF eu não consigo abrir mais Uhum. conta em nenhum site desse, Fazer o né. movimento contrário, né, É, Raios? Agora me conta uma coisa, quando você percebeu, qual foi o momento que você percebeu que o jogo deixou de ser uma diversão e começou a se tornar aí um problema na sua vida? foi na época que eu me separei em 2022, e Uhum. aí eu vi que o jogo já não estava bem para mim, Estava tudo sabe. Tava tudo desorganizado já. desorganizado, tudo, E como tudo. era, assim, a sua rotina antes de ser acometido por essa patologia? A minha rotina antes, hoje eu costumo até às vezes eu comento com a minha irmã, com a minha mãe, né, que eu era um cara trabalhador, sabe, eu tinha minhas coisas, Responsável? responsável, entendeu, vivia alegre, saía com a minha família, e quando eu vi que eu estava me afastando de todo mundo, né, por conta do jogo, já estava depressivo e não arcava mais com as minhas despesas, porque eu trabalhava, quando eu recebia meu dinheiro, eu pegava todo o dinheiro e colocava para apostar. Meu Deus. E me conta, houve, assim, um episódio mesmo marcante, assim, que fez toda a diferença, que te faz enxergar, assim, que as consequências já estavam levando aí a essa dependência? Sim, sim, eu tinha um rapaz que ele era um pai para mim, sabe, em Acaraú. Uhum. E aí, hoje eu me culpo muito, assim, sabe, porque era um cara que sempre me apoiou na separação da minha mãe com o meu pai, ele me deu apoio e tudo, sabe. E aí eu peguei, fiquei mentindo, sabe, ele me ajudou bastante, e aí isso me tocou muito, foi na época que eu fui morar em Jericoacoara, sabe, Uhum. e isso ainda me dói. O que você sentia emocionalmente enquanto você estava ali preso no jogo? Ansiedade, culpa, medo? No início a gente só sente adrenalina de que vai ganhar, né, Uhum. porque não passava na minha cabeça que eu ia perder, Uhum. entendeu. E aí uma vez eu tive uma consulta com uma psicóloga, e ela me disse: "Meu filho, coloque na sua cabeça Uhum. que nunca mais você vai recuperar o que você perdeu", e faz total sentido. Então você já começou a buscar essa rede de apoio? Foi. Quando eu vim morar em Fortaleza há 2 anos atrás, que aí eu conversei com a minha mãe, com a minha irmã, e eu não tinha medo de me internar, Aham. né. E aí eu disse: "Não, eu vou conseguir, eu vou procurar tratamento", e aí eu comecei a procurar. Minha mãe pediu para mim ir para o grupo de apoio, né, que é JA, que tem em Fortaleza,
Só que eu não ia. Uhum. E aí eu achava que Você tinha um certo preconceito? Você não se reconhecia Tinha, como um jogador tinha, patológico? tinha preconceito, né. E aí eu peguei e fui, procurar tratamento com a psicóloga e aí ela me falou isso. E faz total sentido, sabe, porque às vezes, as pessoas dizem assim: "Ah, eu ganhei um valor tal", Uhum. né, "eu ganhei tanto". Só que se você for puxar Ah, o histórico, é, nunca a conta bate. os prejuízos Os são prejuízos são maiores, né? Você maiores. entrega mais do que recebe. É, são maiores. Eu às vezes, eu até, tô conversando com alguém, né, e as pessoas: "Rapaz, mas tu acha que não dá certo?" Eu disse: "Cara, não dá". Porque, uma certa vez como eu acabei de dizer, né, o meu CPF é bloqueado por todas as plataformas. Porque quando vinha a frustração, aí eu pegava, fechava. Uhum. Só que hoje é tão cheio que a gente pega e a gente consegue É muito abrir fácil. É convidativo, muito né? fácil, Uhum. né. E aí uma vez em uma certa plataforma, eu fiz o balanço de 2 anos. Uhum. Tinha lá negativo meu, um valor absurdo. Uhum. Pode falar, assim, mas aproximadamente os prejuízos financeiros? Hoje, se for contar em tudo, dá uns R$ 800.000. Acredito. Só nessa plataforma tinha negativo. Dinheiro que você tinha guardado no banco ou não? Foi ali Não, pegando de um, pegando pegando de de outro, um, pegando de outro. empréstimos? Quando eu cheguei na comunidade, né, que foi dia 28 de fevereiro, eu já estava começando a ter absurdas dívidas de novo, Uhum. que Pegando foi emprestado, é, banco, amigos, isso. conhecidos? E aí eu estava com 15 dias aqui, a minha mãe disse: "Meu filho, vai ter que vender o carro". Meu Deus. Railson, como tem sido, assim, essa experiência de tratamento para você? Eu sempre, como profissional, e toda a minha equipe, ela é direcionada a isso, a gente sempre trabalha muito com essa questão de conscientização. E falo que o tratamento, ele vem, em último caso, nessa parte de internação. Você, lá do início, você já buscou esse acompanhamento com a psicóloga, né, que é a psicoterapia. Não funcionou somente essa ferramenta, você realmente precisou se abster ali da sociedade, do convívio, pelas facilidades, né. E conta pra gente, como que está sendo vivenciar um tratamento aqui na nossa comunidade Saber Viver? Doutora, eu costumo dizer que hoje mesmo eu tinha uma amiga minha que ela disse: "Railson, eu tô com uma prima que tá passando pelo mesmo problema". E aí eu disse pra ela: foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida", Uhum. sabe. Os primeiros dias realmente é difícil, porque a gente fica longe da família, a O gente sai medo. o medo, a gente sai daquela rotina, mas hoje eu tenho a consciência de que foi a melhor escolha Que que eu bom. fiz, sabe. Que bom, Railson. E assim, o que é que tem te ajudado mais nesse processo de tratamento, né? Como você falou, né, hoje eu tenho o prazer de já estar servindo a casa, sabe. Legal. E aí é muito bom, porque eu me vejo hoje eu acolho, pessoas, e aí quando chega é muito gratificante para mim, sabe, porque há 24 horas atrás eu não sabia, eu não tinha mais Você era o perspectiva, centro causador do problema e da entendeu. dor. E hoje eu consigo ajudar. Legal, legal. Eu preparei uma surpresa para você, porque tem pessoas em casa que estão te apoiando, que amam você, que acreditam no seu processo de recuperação. E eles deixaram um recadinho especial para você. Que é ao lado da dona Luciene, que é a mãe do Railson. Quando foi que vocês perceberam que o Railson estava hipnotizado, dominado, viciado nesses jogos eletrônicos? Há 6 anos atrás. Ele era um menino alegre, divertido e trabalhador, que a família confiava, e ele se tornou uma pessoa depressiva, agressiva, com tudo ele se aborrecia e as dívidas foram aparecendo, né. E ele só fazia dizer que estava tudo bem, tudo bem. Até que eu fui percebendo que ele não saía da tela do celular. E eu perguntava: "Tu tá jogando?" Ele: "Não." "Tu tem certeza?" "Tenho." Só que
Quando eu pensei que não, ele já estava depressivo e os agiotas começaram a bater na porta, né? Foi aonde ele perdeu 2 casamentos, ele perdeu o carro. Eu tive que vender uma casa que eu tinha de morada para pagar as dívidas dele e ele não queria ajuda. No começo ele dizia, eu consigo, eu vou me libertar. Só que a gente chegou ao ponto de ver que ele estava no fundo do poço. E eu consegui ajuda, né? Através de uma pessoa que me indicou a doutora Jaiane. E no mesmo dia ela me deu a vaga para ele. E aí foi quando eu disse para ele, eu só quero recuperar o filho que eu perdi, antes que eu te perda para o mundo. Agora, era comum ele ficar, por exemplo, no quarto dele, esse espaço onde nós estamos agora, que hoje é um estúdio da a Raíssa Hanna, que é a irmã dele, inclusive maquiadora. Esse era o quarto dele. Ele costumava se isolar muito no quarto, passava a madrugada jogando, chegava a virar a noite jogando. Ele chegou, agora por último, antes de eu interná-lo, ele chegou a passar 2 meses dentro desse quarto. Essa casa ela tem 3 banheiros. Ele chegou a trazer balde para não ir no banheiro, não sair dentro do quarto. Ele trazia uma garrafa d'água e aqui ele se isolou por 2 meses. Ele não comia. O que ele comia durante o dia todo era um copo de vitamina que eu dava a ele meio dia, só. Chegou a um ponto que ou fazia um tratamento, ou ele iria, em algum momento, ele, por exemplo, em algum momento ele chegou a pensar, poxa, com tantas dívidas, ele chegou a ameaçar, por exemplo, o suicídio, tirar a própria vida. Sim. Ele dizia que a vida não tinha mais sentido para ele. Se era uma pessoa comunicativa, ele passou a se isolar, ele tinha dificuldade de conversar, de sentar na mesa, de ter uma conversa normal com familiares, com amigos ou com a esposa. Ele não sentava mais na mesa para fazer refeição nenhuma. Se a gente chamasse ele para conversar, ele conversar o quê? Eu não tenho nada para conversar. Em um primeiro momento, ele não aceitava que estava dependente, viciado no jogo eletrônico. Não, no primeiro momento não. Até ele ver, eu cheguei, conversei com ele, eu disse, minha última jogada é te internar. E ele, eu não preciso, você precisa. E aí eu tive uma reunião com ele, a minha filha, e ele realmente caiu assim, não, eu vou. No primeiro momento, ele sempre foi relutante, achava que dava conta sozinho e resolvia sozinho. Sim. Mas chegou um momento que Não. é a hora de parar. Ele mesmo viu que estava no fundo do poço. Começaram a aparecer agiotas, cobrando algum tipo de ameaça nesse sentido. Sim, sim. Ele dizia que não, mas ele estava sendo ameaçado. No dia que a gente internou ele, que a gente chegou em casa, que foi olhar o celular dele, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar daquele dia. Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Qual foi o impacto? Era uma mensagem de ameaça? Sim. Quando a senhora viu aquilo, viu que o filho poderia, inclusive, perder a vida para... Todos os agiotas tinham o endereço da minha casa. Porque depois eu perguntei a ele, ele disse que eles só arranjam dinheiro se a pessoa der o comprovante de residência. E aquilo, eu passei o carnaval, eu internei o Railson 28 de fevereiro, sexta-feira de carnaval. Eu tive que passar 5 dias foragida de casa, por conta das ameaças dos agiotas. Meu Deus do céu, foi o tempo que foi se organizando para vender a casa para pagar todo mundo. A casa eu vendi, já está com 4 anos. E aí agora tinha sido uma recaída dele, né? Eu já tinha pago algumas dívidas. Algumas das dívidas ainda estava pagando. Quando eu pensei que não, já tinha muitas dívidas novas com novos agiotas. Que tipo de jogos? Eram bets ou esses jogos tipo tigrinho? Bets e tigre. Bets e tigrinho. Mas o tigrinho principalmente, aquela tentativa de tentar recuperar, jogava alto. O dele mais era bets. A senhora viu essas mensagens? O mundo desabou ali, já foi um impacto. Eu disse, pronto. Agora eles vão mesmo acabar vão descobrir onde o Raio está, ou eles vão vir aqui fazer alguma coisa comigo e com a família. Aí foi onde a minha filha entrou e disse, mas a senhora não pode ficar em casa. Teve um que chegou a dizer que vinha pegar a minha televisão, minha geladeira por R$380 do Raio devia. Olha, é o seguinte, a mãe principalmente, que teve, foi aquela que gerou o filho, que amamentou, que viu crescer, que guarda as boas memórias
do filho carinhoso, comunicativo, cheio de potencial, de sonhos de um futuro pela frente. Quando vê o filho numa dependência como essa, é importante lembrar, não é tão diferente, por exemplo, da droga, seja ela as drogas químicas ou sintéticas. Os jogos de azar também criam essa adrenalina e essa dependência. É importante lembrar que a mãe sente quando vê toda essa mudança. Agora eu quero saber o seguinte, por falar em mudança, a senhora já foi visitá-lo na clínica. Já deu para sentir uma mudança que aos poucos o Railson, aquele Railson que a senhora conheceu de verdade, está voltando? Sim, muito, muito. O menino, ele já começou a vir uma vez por mês em casa. É aquele Railson que eu criei. Está mais comunicativo? Alegre, animado, nada para ele abala. Ele hoje diz assim, gente, pior, nós já passamos. Tá? Ele tá com novos sonhos. É o filho que eu disse para ele no dia que eu internei a ele que eu queria resgatar, eu estou resgatando. O que a senhora falaria para famílias que estão nos assistindo agora? São famílias, olha, virou uma febre os jogos eletrônicos, em especial esse negócio de tigrinho, pets, nem tanto, mas esse negócio de tigrinho, esses jogos eletrônicos, que já tem um algoritmo só para a máquina ganhar, virou uma febre. Tem muitas famílias passando por esse tipo de situação. Muitas delas sequer acreditam que trata-se de um vício, de uma dependência. O que a senhora diria para essas famílias? Que não adianta julgar. Não adianta você dizer, fez porque quis. Hoje eu reconheço que é uma doença. E eles adoecem a família. Então, o que eu digo é, gente, ajudem quem está precisando. Enquanto você está julgando, tem alguém da sua família jogando. Um outro momento que eu acredito que tenha sido muito crítico, muito difícil para a senhora, primeiro para ele aceitar que precisava de tratamento. Como foi o dia em que a senhora chegou lá, que o internou e depois cheguei em casa sem ele? Meu Deus, eu senti como se eu tivesse enterrado meu filho. Esse quarto, na época, era dele, e eu não tinha coragem de entrar. Quando eu consegui entrar, eu cheirava o travesseiro, eu cheirava a roupa. Para mim, eu tinha perdido ele. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mais difícil da minha vida. Mas hoje eu vejo a recompensa. Vai dar certo. O choro hoje e no dia que ele ficou, foi aquele aperto no coração de mãe. Mas o choro, quando ele sair, vai ser de emoção da recuperação. Ai, Railson, que emocionante, né? Muito. Ai, mas é bom, né? Hoje, Conforta o coração. Só tenho a agradecer, sabe? Por nunca ter desistido de mim, sabe? A minha família. Principalmente a minha mãe, a minha irmã, né? Eu agradeço muito a todos da minha família, alguns amigos que também ainda me dão força. Minha ex-companheira também, ela sempre me motiva, sabe? Todo dia. Então, eu só tenho a agradecer, sabe? Por nunca terem desistido de mim. Quando a gente toca nessa parte da família, os olhos ficam ali marejados, né, o Railson? Não dá para conter toda essa emoção. É isso. Acreditar, voltar a sonhar, voltar a construir, fazer a reparação, né, com a sua família, com as pessoas que você machucou. Hoje, eu tenho certeza que ele já tem conhecimento, né? Se não tem hoje, eles aprenderam muito sobre a sua patologia. E é isso. Eu quero que você dê um recado agora para a sua família, para os seus amigos e até para aquela pessoa que se encontra nesse processo de adoecimento, vivendo nessa compulsão. Fala com quem está em casa. Eu queria primeiramente agradecer a Deus, sabe? Por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, esses 6 meses já que se passaram. Gratidão por todas as pessoas que fazem parte desse processo comigo, né? Dessa comunidade maravilhosa, sabe? As pessoas que todo dia me ajudam. Agradecer a minha família, né? Minha mãe, minha irmã, principalmente porque foram pessoas que viveram comigo nesses momentos tão difíceis. Agradecer aos amigos também, que eu recebo muita mensagem, sabe, de força. E aquelas pessoas que ainda sofrem com o jogo, eu tenho uma coisa a dizer a vocês, que
eu peço ajuda, sabe? Porque eu tenho certeza que foi o ato mais corajoso que eu fiz e que tá valendo muito a pena. Ai, parabéns, Railson, parabéns Obrigado. pela sua escolha, pelo seu sim à vida. E olha, gente, o Railson, ele tá aí com um desejo no coração dele, que quando ele terminar aqui o tratamento dele, ele quer continuar levando essa mensagem. E ele partilhou comigo uma vez que aqui é só o começo. E ele vai continuar aí através das redes sociais, levando essa mensagem de recuperação. Foca nisso, ressignificar, recomeçar, que é possível a recuperação. Obrigado. Ô, minha gente, se tem uma coisa que eu amo é comer bem. E olha, com toda a correria do dia a dia, bate aquela saudade de comer uma comidinha preparada assim com amor, sabe? Aquele sabor que lembra casa, que lembra o cheirinho da cozinha da nossa mãe, da nossa avó. E hoje eu matei essa saudade, gente, aqui, comendo a comida da avó da Maria Júlia aqui no Benjamin. A carne de sol mais arretada do Brasil, daquelas que a gente respeita, você encontra aqui, acompanhada de uma macaxeira embebida, gente, na manteiga da terra, que derrete só de olhar. E para fechar com chave de ouro, um queijo coalho assim assado na brasa. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. E não para por aí, viu? Aqui você encontra muitas iguarias com o sabor do nosso Nordeste. E sem falar, meu povo, da cajuína mais gostosa do mundo e os temperos regionais que dão aquele toque todo especial. Sem falar dos molhos que são incríveis. E tudo que você imaginar da nossa culinária tradicional, você encontra aqui. Sem contar ainda, meu povo, a parte das sobremesas. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo chocolate quente daqui. Então, quando você passar por aqui, confere e me conta tudo depois, viu? Ah, e eu preciso falar que aqui tem o melhor torresmo que eu já comi na minha vida. Eu simplesmente amo. Isso aqui, minha gente, é mais que comida. É memória, é afeto, é o sabor do nosso Nordeste. Vem pro Benjamin, venha. Você sabia que no Brasil, a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência? Gente, estamos vivendo Agosto Lilás e esse é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E a violência, ela não é só física, ela pode ser psicológica, moral, sexual ou até mesmo patrimonial. Existe a Lei Maria da Penha que garante a nossa proteção, mas para que ela funcione é preciso denunciar. Se você, minha irmã, está vivendo aí esse tipo de agressão, de violência ou conhece alguém nessa situação, você pode ligar agora mesmo para o 180. É gratuito e funciona 24 horas. E em caso de emergência, você pode ligar também aí para o 190. O Agosto Lilás é um chamado para todas nós, para a sociedade, para proteger, apoiar e lutar por um mundo onde nenhuma mulher viva com medo. A violência contra a mulher é crime, então denuncie.